Fala galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o protocolo de roteamento OSPF, Open Short Test Path First. É um protocolo de roteamento, tá? Assim como o BGP, tem um vídeo no canal falando sobre o BGP e essa topologia ela está implementando tudo, né? Até outro protocolo de roteamento como o EIGRP, mas hoje a gente vai tratar sobre a configuração do SPF, tá? Para que você consiga implementar em qualquer laboratório que você for criar ou até mesmo em produção, pois a configuração ela é bem simples de ser implementada. Claro, o que a gente vai abordar aqui é só um pouco do que o SPF pode fazer. Ele tem muito mais características, muito mais funcionalidades que pode ser implementado. Tá? E ele é um protocolo de roteamento dinâmico, IGP, Interior Gateway Protocol. Ou seja, ele é utilizado dentro de uma organização, dentro de uma empresa local, tá? Ele não é como o BGP, que é utilizado na internet, fazendo a interligação, né, de vários AS, né, Autonomous System, de vários locais diferentes ao redor do mundo, tá? Ele não faz essa interligação. Geralmente ele é utilizado, é mais utilizado dentro das empresas, dentro do local. Então, sem mais demora, vamos começar aqui com a sua configuração e vamos lá. Nessa topologia, eu já deixei interessado, né, os IPs de cada link. Então, a gente vai trabalhar aqui nesse quadrado aqui do meio, AS300, tá? Nesse Autonomous System, ele vai estar operando o SPF na área 0. O SPF ele pode ser multi-área, ou seja, ele pode ser trabalhado tanto em área 0, que é a do backbone, que é a principal, área 1, área 2, área 3, área 4, e se eu não me engano, mais de 4 milhões de áreas pode ser criado. Então é um número muito grande, tá? De áreas que pode ser criado. Então, vamos lá, configuração. Eu já fiz o endereçamento IP em todos os roteadores, tá? Que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai trabalhar com o R3, R4, R5, o R6 e o R7. Então, vamos lá. Estou aqui no R3. E primeiro, estou no modo Enable, tá? E primeiro, vamos visualizar a nossa tabela de roteamento, a RIB, Route Information Base. Então, vamos lá. Show IP Route para visualizar a nossa tabela de roteamento, de encaminhamento. Perceba que eu só tenho a configuração P, né, dos que estão conectados. Então, visualizando rapidinho a nossa topologia, temos aqui, né, no R3 três interfaces com a rede 1, 3, né, e outra 3.6, que é o que corresponde aqui, né? A rede 1 diretamente conectada, a 3 e a 3.6. Então, os IPs estão correspondendo. Então, para habilitar, né, perceba que não tenho nenhum roteamento rodando também, tá? Não tenho nenhum. O SPF, ele vai vir com a letra O, aqui, ó, a letra O de OSPF, tá? É isso que é o indicativo do protocolo SPF, Single Area. E o IA é quando o SPF ele está rodando, fazendo a conectividade com outras áreas, entendeu? Então, como eu havia dito, o SPF pode ser trabalhado com multi-áreas, diferente área, área 0, área 1, área 2,
E essas entradas de rede que são de áreas diferentes, eles vão ser identificados com IA, inter-área. Então vamos lá, conft, abreviação para Configure Terminal. Para habilitar o SPF é bem simples. É só darmos o comando router OSPF e o ID que o SPF vai processar. E eu vou colocar ele no processo 1. Depois de ter feito o router OSPF1, a primeira coisa é colocar um ID, uma identificação, para que quando a gente estabelecer a vizinhança com outro roteador, fique mais fácil da gente identificar, né, aqui, qual é o roteador que foi estabelecido essa vizinhança. Então, o comando é o router ID para identificar esse roteador no processo do SPF. Para as melhores práticas, como eu estou no R3, eu vou colocar 3.3.3.3. É sempre como se fosse inserir um IP, a identificação. Pode ser qualquer IP. Feito isso, eu preciso publicar as redes. Publicar as redes que eu estou conectado. Que o SPF ele vai simplesmente falar assim, ó, eu tenho essas redes aqui, e vai passar o pacote para o outro roteador. O outro roteador recebe, então o R3 tem todas essas rotas. Aí o R4 também publica as suas rotas, aí o R3 recebe, e o R3 vai e fala, ó, então o R4 tem todas essas rotas. Então, a gente precisa analisar sempre a nossa tabela de roteamento, para a gente ver as nossas redes. A C é que está conectado, então eu vou publicar a rede 3, a 1 e a 3.6. O comando é bem simples, network 10.3.0 máscara invertida. Máscara invertida. O SPF Wildcard Bits. Normalmente, a máscara de subrate é 255, 255, 255.0, se for a barra 24, né? No meu caso, as minhas redes que estão conectadas, elas são barra 24. Estou utilizando a faixa do 10, mas são todas barra 24. Mas para configurar aqui o SPF com o Wildcard Bits, eu gosto de utilizar um cálculo, né? Um cálculo bem simples, que é esse daqui, ó. Sempre eu pego a máscara de subrede cheia, 255, 255, 255.255, nos 4 octetos, menos, faço o cálculo matemático aí, a minha máscara de rede, barra 24. Barra 24 é o zero no final. 1/24 é um zero no final. Então, como que ficaria o wildcard bits? 255 menos 255, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui e 255. Esse daqui é o meu wildcard bits, bem simples. Você pode fazer esse cálculo com todas as suas máscaras de rede, barra 25, barra 26, barra 23. Então, sempre a máscara de subrede cheia menos a sua máscara de rede que está configurada, tá? No meu caso, um barra 24 é dessa forma. Fiz a conta aqui, a subtração, e eu tenho a minha wild card bits, a máscara coringa. Então, é essa máscara que eu tenho que colocar.
0.0.255, área 0, porque vai ser uma única área. E eu faço isso para todas as redes, tá? Todas as redes que eu estou conectado, né? Como sendo tudo barra 24, eu só mudo o endereço de rede. E pronto. Sim, com a configuração somente do Router ID para identificar melhor, né, qual que é o roteador que está que estabeleceu a vizinhança, né, que está compartilhando as rotas para a gente identificar ele quando a gente for fazer as verificações do protocolo SPF. Então a gente utiliza o Router ID e publicou as redes. Fazendo isso, é a configuração simples, a gente já consegue configurar o protocolo SPF. Aí eu vou ter que fazer agora as mesmas configurações no R4, é o mesmo princípio. Estou aqui agora no R4, vou habilitar o SPF com o processo 1, posso colocar qualquer número de identificação do processo SPF, tá? Esse processo ele só é identificado, esse número só é identificado na caixa local, no caso do R4 aqui eu posso colocar o 2, o 3, isso daí não tem problema, tá? Porque é só uma identificação no próprio equipamento, mas eu vou deixar no 1 para deixar tudo padronizado. Já coloco o Router ID 4.4.4, porque eu estou no R4. Tá? Você pode colocar qualquer IP. Isso daí vai do seu critério. Feito isso, já vou publicar as minhas redes, né? Primeiro eu preciso conhecer as minhas redes, né? Então, do show IP route para ver a nossa tabela de roteamento. Olá, tenho 3 redes conectadas. Então, já posso publicar essas redes. Network 10.4.7.0. Como é um barra 24, a gente já fez o cálculo. É o 0.0.255, área 0. Tá? Lembrando que eles precisam ser, se você quer que tenha a adjacência, né, a relação de vizinhança, eles precisam estar na mesma área, tá? Senão eles não conseguem se enxergar e pode dar conflito. Então, sempre área com área. Então, como o R3 está na área 0, coloquei área 0. Compartilhei a primeira, que foi a rede 4. Vou compartilhar agora aqui o R3, que é a rede 3. Perceba que ele vai aparecer uma mensagem de log. Ó, ele já fez a adjacência, ele encontrou o R3, ele identificou que o R3 ele possui esse ID de identificação 3.3.3.3. Se a gente não tivesse especificado com o Router ID lá no R3, ele pegaria o maior IP que está configurado no equipamento, tá? Então, a gente especifica para justamente ter esse controle, saber qual que é o roteador que está estabelecendo essa vizinhança. No caso, eu sei que é o R3, por causa do 3.3 que eu configurei lá. Pela interface conectada, tá? Essa interface que está conectada com o R3, ele foi para o estado full. Eu vou fazer um próximo vídeo, tá? A parte 2, terminando essa configuração, tá? Aqui eu só publiquei a última rede, que é a 4, mesmo esquema. Mas eu vou fazer a parte 2. A gente vai sempre trabalhar na base daquela topologia, tá? Então, valeu por assistir e falou!